E bora para as questões. Além da peça, na prova da OAB, você também tem 4 questões abertas aí para resolver. Mas, de novo, vou provar que direito civil é muito fácil. E as questões são, além de simples, objetivas, diretas, você responde de forma objetiva também. E tá tudo no Vadimeco. No Vadimeco, em alguma lei especial, mas que tá tudo lá. Seja no Código Civil, no CPC, numa legislação específica, tá? Bora lá ler a primeira questão. Deixa eu compartilhar aqui a prova. Primeira questão. Otávio, no meio da noite, foi acordado por ruidoso estrondo. Imediatamente, levantou-se e conseguiu observar da janela de seu apartamento que 2 pesados halteres esportivos haviam caído de outra unidade e atingiram em cheio seu veículo, que estava estacionado no pátio do edifício, resultando no amassamento do teto e no estilhaçamento do vidro frontal. Na manhã seguinte, ao analisar a cena de destruição e as imagens das câmeras de vigilância do prédio, constatou que a única explicação possível e lógica para o acidente fora a de que os halteres haviam caído de uma unidade residencial do edifício em que mora, e que não era possível identificar a origem, então ele não tinha como saber de que apartamento aquilo ali caiu. Diante dessa não identificação precisa da unidade, Otávio decidiu então ingressar com demanda indenizatória por danos materiais em face do condomínio, a qual foi ajuizada no Juizado Especial Cível do local do imóvel. Letra A. Seria o condomínio responsável pelos danos materiais experimentados por Otávio? Em caso afirmativo, qual a natureza dessa responsabilidade? Justifique. Muito simples. Sim, o condomínio é responsável pelos danos materiais, uma vez que ele não consegue, como a própria questão diz, identificar de que apartamento foi. E aí é uma observação importante. Quem está no apartamento tem responsabilidade, a pessoa que está ali morando, ela tem responsabilidade pelo que cai do apartamento. Então, para quem gosta de colocar vasinho de planta ali na varanda, cuidado, porque se ele cair e causar um dano, você vai responder. Mas uma vez que eu não consigo identificar de que apartamento foi, a responsabilidade passa a ser do condomínio. Se porventura depois se descobrir de onde caiu, aí teria aí um possível direito de regresso contra esse condomínio. Mas, a princípio, a responsabilidade vai ser do condomínio. Além disso, essa responsabilidade é do tipo objetiva, ou seja, ele sequer precisa comprovar que houve culpa do condomínio, ou de quem tenha sido aí o autor desse acidente, né? Enfim, de quem eram esses halteres, para que a responsabilidade seja identificada e a pessoa tenha que reparar, o condomínio, nesse caso, tenha que reparar esses danos materiais, tá? Onde é que está isso? Lá no Código Civil, vamos trocar aqui, artigo 938, deixa eu compartilhar, já está aqui, ó. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Pronto. É explicar isso e colocar o artigo. Beleza? Próxima pergunta. Letra B. Considerando que as partes obtenham a conciliação em audiência e o condomínio isente Otávio do pagamento de 3 cotas condominiais, qual deverá ser o procedimento judicial adotado pelo juízo? Justifique. Lembrando que a ação foi proposta aí no juizado especial civil do local do imóvel. Então, uma vez que teve essa conciliação em audiência, isso vai ter que ser reduzido em escrito e levado para a homologação, o juiz vai homologar, e a partir daí isso vai valer como um título executivo. Mas onde é que eu vejo isso? Na legislação, tá? Na própria lei de juizado, que tá lá no seu vadimeco tranquilamente também. Vamos abrir aqui. Artigo 22 da lei de juizado, tá? Olha aqui. A conciliação será conduzida pelo juiz, togado ou leigo, ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 2º aqui, parágrafo 1º e 2º, né? Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, que foi o que o Otávio conseguiu na questão, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Acabou. Essa é a sua resposta da questão. Já foi a primeira. Bem objetivo, bem tranquilo, bem em paz, tá vendo? Como direito civil é muito tranquilo para fazer a prova. Vamos para a próxima. Segunda questão, tá? Já foi uma questão aqui, já foi a primeira, a peça também já bem tranquila. Questão 2. Maria Lima, 65 anos, aposentada, viúva,
não convivente em união estável e sem filhos. Parou aqui, daqui você já vê que Maria não tem herdeiro necessário, tá? Se ela é viúva, então, se tivesse aí um casamento, ela já não tem mais essa pessoa, não tem mais esse cônjuge. Não convive em união estável, não tem companheiro. Não tem filhos, não tem descendentes, tá? E a questão aqui não vai falar nada com relação a um pai ou mãe, algum ascendente. Pela idade, você já imagina que a questão realmente retirou essa ideia de que tivesse aí algum ascendente, então ela não tem nenhum herdeiro necessário. Celebrou o contrato de doação do seu único imóvel em favor de Tiago Correia Lima, de 31 anos, e Beatriz Correia Lima, de 29 anos, seus sobrinhos. Pelo referido contrato, Maria Lima doou o seu único imóvel para os sobrinhos com reserva de usufruto vitalício. O que é isso aqui? Significa que ela doou esse único imóvel, se é o único, ela reside nele, para os sobrinhos, mas colocou uma cláusula nesse contrato de doação de que houvesse uma reserva de usufruto, ou seja, ela pode usar e fruir desse bem vitalício, ou seja, até a sua morte. Então, ela doou esse bem, mas com essa ressalva de que ela continua a usar e fruir desse bem até a sua morte, tá bom? Depois que ela morrer, é que esses sobrinhos vão poder aí usar livremente esse bem. Constando que os donatários, que são as pessoas que recebem a doação, nesse caso os sobrinhos, deveriam realizar alguns reparos na parte elétrica do imóvel em até 45 dias da aceitação da doação. Isso aqui, ó, deveriam realizar alguns reparos na parte elétrica do imóvel até 45 dias de aceitação, isso é um encargo. É o que a gente chama de doação com encargo, ou seja, eu estou recebendo aí um bem, está sendo doado para mim, mas eu preciso cumprir com um encargo, com algo que é imposto pelo doador, para que efetivamente essa doação ocorra de forma plena, certo? Passados 120 dias da celebração do contrato, ou seja, passou desse prazo aqui, que foi estabelecido pelo encargo, Tiago e Beatriz, além de não terem providenciado os reparos devidos, passaram a residir no imóvel sob a alegação de que eram proprietários, não obstante os reiterados pedidos de Maria para que não residissem no local enquanto ela lá vivia. Lembrando que ela colocou aí uma cláusula com reserva de usufruto vitalício. Além disso, passaram a dar festas no local, ignorando a presença de Maria na casa, o que a deixou muito aborrecida. Diante da situação, Maria procura Teresa, amiga de infância, e pede apoio para a resolução do problema, afirmando que se arrependeu da doação e que deveria ter doado o imóvel para Teresa. Teresa, vendo a aflição da amiga e interessada em ser beneficiada com o imóvel, indica você, na qualidade de advogado, para orientá-la sobre o que pode ser feito. Letra A. Há algo que Maria possa fazer para que o imóvel doado retorne à sua propriedade, não mais beneficiando os sobrinhos? Justifique. Sim, ela pode revogar a doação, porque os sobrinhos não cumpriram aqui, ó, com o encargo que tinham que cumprir. Eles tinham que fazer esse reparo em 45 dias, já tem 120 da celebração do contrato e não fizeram. Fora a desobediência aí, a questão da cláusula de usufruto vitalício. Então, cabe a revogação desse contrato de doação. Onde é que eu encontro isso, tá? Lá no Código Civil. Primeiro, 555, tá? Da revogação da doação. Artigo 555 do Código Civil. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Já matou a questão aqui. Acabou. Sim, ela pode, porque eles não cumpriram com o encargo, tendo em vista que já passou do prazo, como a própria questão já diz, e, assim, há a possibilidade de revogação da doação, segundo o artigo 555 do Código Civil. Acabou a questão. Tá vendo como é simples? Mas vamos para mais um, tá? Você também pode basear nesse aqui. Artigo 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, mesma coisa, se o donatário incorrer em mora, que é justamente essa demora aí no prazo, de cumprir o prazo, tá? Eu estou em mora porque eu não cumpri com esse prazo, o prazo era de 45 dias, já tem 120 e nada de cumprirem com esse encargo. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Não é o caso da questão, porque tinha um prazo que não foi cumprido. Então, eles estão em mora, ok? Também poderia colocar esse artigo aqui para justificar a resposta. Bora para a segunda, para a letra B, tá? Qual a medida judicial que Maria deverá adotar para que seus sobrinhos não sejam mais os proprietários do bem, ou seja, não tem mais essa doação? Teresa, considerando sua amizade e seu interesse jurídico, pode promover a referida medida judicial, caso Maria não o faça, justifique. A medida judicial aqui vai ser uma ação de revogação da doação, tá?
Então, ela quer revogar essa doação para que esses sobrinhos não possam mais ser os proprietários, essa doação não vai mais existir, ela não vai mais ter validade, eficácia, enfim, eles deixam de ser proprietários por conta do não cumprimento do encargo, por estarem em mora aí com prazo. Agora, Tereza pode, considerando sua amizade, promover a referida medida? Não, porque isso é uma ação personalíssima. Só quem pode entrar com essa ação para reclamar aí, revogar a doação que foi feita, é a doadora, que é Maria. Então, só Maria pode dar entrada nessa ação. Bora ver onde é que a gente vê essa letra B? Aqui, ó. Deixa eu... CPC, só que agora artigo 18, ó. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, não é o caso aqui. Então, Tereza vai ter que esperar aí Maria tomar alguma atitude para poder ter esse apartamento, certo? Bora para a terceira? De novo, acabou, tá? Segunda questão, já foi. Super objetivo, um artigo para cada uma, extremamente tranquila. Assunto de doação, assunto do quinto período, a gente viu esse semestre agora. Contrato de doação, revogação, encargo, enfim, tem nenhum mistério, tá vendo? Bora para a próxima. Terceira questão. Esse aqui, bora lá. Marcela e Carlos são irmãos, ambos maiores de idade e filhos de Dulce, que é viúva há muitos anos. Dulce é uma mulher independente e administra sozinha as locações de 7 imóveis que possui, sendo essa sua única fonte de renda. Contudo, depois de completar 75 anos, Dulce passou a apresentar algumas confusões mentais. Preocupados, os filhos a levaram ao médico que a diagnosticou com a doença de Alzheimer, tá? E aí a pessoa vai esquecendo, né, vai perdendo aí a memória. Apesar de terem iniciado o tratamento médico, o quadro agravou-se rapidamente. E cerca de 3 meses depois, a capacidade cognitiva e decisória de Dulce estava totalmente compreendida. Ou seja, Dulce não tinha mais compreensão, não tinha mais condições de decidir sozinha com relação aos seus atos da vida civil. Portanto, Dulce se torna uma pessoa incapaz, ela não tem mais a capacidade plena do ponto de vista do direito civil. Sendo assim, vamos lá. Preocupados com o bem-estar e a administração dos bens da mãe, Carlos e Marcela procuram você como advogado para obter a devida orientação. Letra A. Qual a ação judicial cabível para que Carlos e Marcela possam assumir a administração dos bens de Dulce, o que deverá constar na petição inicial para viabilizar essa administração o mais rápido possível? Eles precisam interditar, tá? Isso é uma ação de interdição, Dulce, já que ela não é mais plenamente capaz para gerir aí a própria vida, para organizar os bens, para administrar tudo, por conta da doença que se agravou rapidamente. Então, entra com a ação de interdição, e aí vai juntar todos esses laudos para comprovar o porquê. Não tem a ver com a idade de Dulce, o fato da pessoa ser idosa não retira a capacidade, tá? É com a questão da doença que ela está desenvolvendo. Nessa ação de interdição, se eles querem aqui, ó, deverá constar na petição inicial para viabilizar a administração o mais rápido possível, já que ela já perdeu totalmente a capacidade cognitiva, e isso aconteceu de forma rápida. O que é que a gente está vendo aqui? Que tem uma urgência. Se é o mais rápido possível, é urgente, é para ontem, tem que resolver logo, porque ela já não está mais conseguindo responder. Sendo assim, eu vou pedir uma tutela de urgência. Então, dentro da ação de interdição, vai ter uma tutela de urgência, também embasada com todas essas provas, com laudos, com questões atrás, que a gente vai embasar lá no artigo 300 do CPC, que fala especificamente da tutela de urgência. E aí, a gente coloca o artigo 300 do CPC para tutela de urgência, e a gente também vai usar o artigo 749, tá? Que está aqui, como eu disse para vocês, no 749 do CPC. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Então, essa foi a terceira questão, muito tranquila, tá? Aqui, ó, terceira questão, muito tranquila. Então, letra B, eles podem sim dividir aí na letra A, na verdade, ainda, entrar com ação de interdição, pede tutela de urgência, para poder administrar esse bem o mais rápido possível, o juiz vai
nomear aí um curador provisório. Letra B, considerando que Marcelo e Carlos cuidam juntos da mãe, que não há conflito entre eles, os irmãos questionam se é possível administrar em conjunto os bens de Dulce. Justifique. Sim, é possível eles serem curadores aí de forma compartilhada, administrando juntos os bens. Onde é que está isso? Aqui, ó. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. A gente aqui está escrito com deficiência, mas a gente usa aí uma analogia e vai ser sim possível. A resposta da questão é sim. Eles podem dividir aí essa curatela da mãe e ambos ficarem responsáveis por administrar os bens de Dulce. Mais uma questão que já foi, tá? Tranquila demais. Curatela. Bora para a quarta e última. Vamos lá. Quarta questão. Descer aqui. Beatriz, professora, celebrou contrato com a sociedade empresária. Olha, empresarial dando levemente as caras. Outra matéria linda. Sociedade Empresária Soluções em Arquitetura, com o objetivo de realizar, no prazo de 6 meses, a reforma completa do apartamento de sua propriedade. O contrato foi assinado na presença de duas testemunhas. Por que essa informação é relevante? Porque quando eu tenho um contrato e ele é assinado por duas testemunhas, ele passa a ser um título executivo extrajudicial. Ele cumpre aí com requisito para isso. Portanto, eu com o contrato dessa forma, ele é um título executivo extrajudicial, eu posso entrar diretamente com a ação de execução em caso de não cumprimento desse contrato. Passados 8 meses, a reforma ainda não fora concluída, o que levou Beatriz a ajuizar a ação de execução de título extrajudicial, em face da sociedade. Citada, Soluções em Arquitetura esclarece a você que Beatriz não forneceu todo o material necessário para a realização da obra, obrigação que constava de cláusula expressa do contrato. Em consequência, não foi possível a finalização da obra no prazo estabelecido. Então, Beatriz não cumpriu com a sua parte, por isso que a sociedade Soluções em Arquitetura também não cumpriu com a dela. Letra A. O não cumprimento da obrigação por Beatriz exime a sociedade empresária Soluções em Arquitetura de cumprir o prazo contratualmente previsto para a finalização da obra? Sim. Aqui poderia parecer estranho responder isso, mas sim. Aqui a gente vai ter o princípio que também está descrito aqui no nosso Código Civil, ó, artigo 476, que é o princípio da exceção do contrato não cumprido. Eu não posso exigir do outro que o outro cumpra com a sua parte, quando eu tenho um contrato que tem obrigações recíprocas, ou seja, cada um tem algum encargo aí, alguma obrigação para cumprir, para esse contrato se efetivar. Eu não posso exigir do outro que ele cumpra com a sua obrigação se eu não cumprir com a minha. Então, se Beatriz não entregou os materiais, a empresa não poderia ter entregue aí a reforma do apartamento no prazo que estava estabelecido. É que o 476 do Código Civil fala, olha o que tem aqui, ó, da exceção de contrato não cumprido. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, bilaterais eu tenho dois lados, né, negociando, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Acabou a questão. Acabou a letra A. É só isso. Bora para letra B. Qual instrumento processual deverá ser usado pela sociedade empresária Soluções em Arquitetura para veicular sua defesa e qual o prazo legal para sua apresentação? Lembra que Beatriz entrou com ação de execução aqui em cima. Ó. Como o contrato era um título executivo extrajudicial, que foi assinado por duas testemunhas, cumpriu com os demais requisitos, Beatriz ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial. A defesa, que é isso que está sendo perguntado aqui, numa ação de execução de título extrajudicial, do oitavo período em 8AN, é embargo da execução. Essa é a defesa. E o prazo para apresentação dessa defesa é 15 dias. Ela é, como pensando no processo de conhecimento, que é mais fácil, digamos assim, petição inicial, contestação, 15 dias. É a defesa dentro do processo de execução. Essa ação de execução vem através de uma petição inicial, os embargos também são, mas nem vou entrar muito nisso, para não confundir, a questão não pede, não precisa entrar nesse detalhe, só quer saber qual é a defesa, embargos, execução, 15 dias. Onde é que eu tenho isso na legislação? Vou aqui, ó, para o 915 do CPC,
Isso é mais aqui. Que vai trazer para mim justamente sobre essa defesa. Ó. Título 3, dos embargos à execução, 915, e os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. Tá, mas como é que eu vou lembrar dessa defesa? Eu nunca queria lembrar, por isso que civil é difícil. Esquece, então, o 915, esquece o nome da defesa em embargos à execução, não veio na sua cabeça de jeito nenhum. Tá bom. Só que você vai voltar para a questão, tá? E a questão já deixou claro que você precisa nem lembrar que contrato assinado por duas testemunhas é um título executivo. Tudo bem. A própria questão disse aqui, ó, Beatriz ajuizou ação de execução de título extrajudicial. Então, você respira, vai no índice remissível, que é em ordem alfabética, procura execução, ação de execução, título extrajudicial, dá uma lida, que você vai encontrar ali na ordem dos artigos o momento que vai falar da defesa dessa ação de execução. Quando falar da defesa, é a pergunta. E aí você vai chegar aqui no artigo 915. Porque quando falar em defesa, você vai ver aí, ó, dos embargos à execução, o executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Se você está se opondo, você está se defendendo. Prazo, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, 915. Colocou, respondeu isso, colocou o artigo, conseguiu pontuar a questão. Pronto. Entendeu? Civil é muito tranquilo. Mas aí deixa eu até mostrar e chamar a atenção de vocês para um ponto aqui, tá? Que eu falo em sala, falo em prova, para provar que eu não estou sendo chata à toa. Estou sendo, mas não é à toa. Olha o que tem escrito aqui, essa observação tem em todas as questões, no final de cada questão. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Então, nem adianta você só citar, nem você transcrever literalmente o que está escrito ali. Então, toda vez que eu digo não adianta copiar artigo, que isso não vai pontuar, não pontua na prova, nem na V1, nem na V3, e não pontua na OAB. Por quê? Vamos pensar. Você pegar um aluno, você está fazendo uma prova para conseguir aí ter essa liberação para advogar, né? Você vai ser aí advogado, está provando aí que você está apto para exercer essa profissão, tá bom? E aí você pega e copia o que está no artigo, o que está no código no seu colo. Se eu pegar um aluno da quinta série, eu falo isso em sala, vou falar aqui. Sentar ele na cadeira, entregar o vademecum, abrir no artigo que ele tem que colocar, pegar um papel e dizer, copia aqui para a tia o que está escrito aqui nesse papel. Ele faz. Porque você só precisa saber ler e escrever. Então não provou nada. Então o que você precisa é comprovar que você tem argumentação, que você sabe qual é o artigo que traz aquilo, que você consegue relacionar os fatos, que é o que está na questão, aquela historinha lá de Beatriz, por exemplo, com o que o direito determina, o que está no artigo. Então, você junta essas duas e consegue, através de argumentos, justificar a resposta da questão. É isso que você precisa colocar. Então, não adianta só copiar artigo, não vai pontuar, tá? Na OAB, tá claro aí que não vai adiantar. E é isso, tá vendo como civil é simples? Me diga se essa prova não é fácil. É um cara crachado o código da legislação como um todo. E você acha fácil. Assuntos simples, curatela, contrato de doação, doação com encargo, contrato para cumprimento aí, exceção do contrato não cumprido, execução, talvez tenha sido a mais complicada, mas dá para tranquilamente no índice remissivo você encontrar e conseguir responder. E responsabilidade civil, que é muito simples também. 4 questões com temas muito tranquilos, que é um cara crachado do código, é só você saber argumentar em cima disso. Me diga se não é a matéria mais fácil que tem. Se não é tranquilo fazer a segunda fase da OAB em Direito Civil, provei agora, corrigindo a prova com vocês. Ficou até longo esse vídeo. Mas, para provar que é muito simples, que é muito tranquila a prova de civil. Essa, então, ela veio assim, maravilhosa. Petição inicial de divórcio consensual, toda prontinha, e 4 questões muito tranquilas de resolver, de forma objetiva e clara. E é isso. Espero vocês fazendo agora a segunda fase da OAB em Direito Civil, tá bom? Beijo.